Epicteto e o som das correntes. Como venceu a escravidão interior. Imagine acordar todos os dias com um som que te lembra que você não é livre. O tilintar das correntes. O ferro frio contra a pele. O olhar de desprezo dos outros. O cheiro de poeira, suor e humilhação. Esse era o mundo de Epicteto. Epicteto nasceu escravizado no Império Romano. Não tinha direito sobre o próprio corpo. Não podia escolher onde ir, o que comer, o que fazer. Qualquer pequeno deslize poderia custar sua vida. Mas aqui começa uma das maiores lições de resiliência e superação da história da humanidade. Enquanto muitos se rendiam ao desespero, Epicteto começou a construir um tipo diferente de liberdade. Uma liberdade interna. Algo que nenhum senhor, nenhum carrasco, nenhuma corrente de ferro poderia tirar dele. Ele começou a fazer uma pergunta simples. O que realmente depende de mim? Era uma pergunta pequena, mas que carregava uma revolução inteira. O que estava ao alcance dele? Suas palavras? Não. Sua rotina? Não. Sua comida? Não. Seu futuro? Não. Mas havia algo. Algo que ninguém podia tocar. A maneira como ele escolhia reagir a tudo isso. Epicteto entendeu, ainda em meio às correntes, que a mente dele era o único território que jamais poderia ser invadido. Os gritos, os castigos, as ordens, tudo acontecia ao redor dele. Mas por dentro, ele cultivava uma fortaleza. Ele observava os próprios pensamentos, dominava os impulsos, escolhia a calma quando tudo ao redor era caos. Imagine isso. Um jovem escravizado, sem nenhum direito, praticando todos os dias o exercício de olhar para dentro e dizer a si mesmo: posso ser escravo do corpo, mas nunca da minha alma. Essa atitude transformou completamente sua vida. Epicteto passou anos estudando a filosofia, mesmo em condições miseráveis. Sempre que podia, escutava mestres estoicos. Repetia frases de Sêneca e de outros sábios. Memorizava ideias que mais tarde virariam a base de seu próprio ensinamento. E o mais incrível aconteceu. Um dia, finalmente, ele foi libertado. Mas aqui vem a grande virada. Epicteto, agora um homem livre, não se tornou amargurado. Não saiu buscando vingança. Não se tornou alguém obcecado por poder. Ao contrário, ele dedicou a vida a ensinar outros a encontrar exatamente o que ele havia descoberto nas piores noites de sofrimento: a liberdade interior. Ele abriu uma escola de filosofia, e os ensinamentos que ele passava eram simples, diretos, quase duros, mas profundamente humanos. Ele dizia: não são as coisas que nos acontecem que nos perturbam, mas sim a opinião que temos sobre elas. Pense nisso. Quantas vezes você já se viu preso em correntes invisíveis? O medo do julgamento dos outros, a ansiedade pelo futuro, o ressentimento por algo que alguém fez com você, o arrependimento por decisões do passado. Essas são as correntes modernas, silenciosas, quase imperceptíveis, mas tão sufocantes quanto o ferro. Epicteto nos ensina que a única saída é olhar para dentro. Que a verdadeira liberdade começa quando você decide que, independente do que aconteça, você vai escolher sua resposta. O mundo pode te negar oportunidades, pode te impor dificuldades, pode até tentar te derrubar. Mas ninguém pode tirar de você o poder de decidir como vai enfrentar isso. Epicteto costumava dizer que não se deve desejar que as coisas aconteçam como você quer, mas sim querer que elas aconteçam como realmente acontecem. E assim, você encontrará a paz. Parece contraditório, mas é libertador. Aceitar o que não controlamos e agir com coragem sobre o que depende de nós. Essa é a essência do estoicismo. E a história de Epicteto é a prova viva de que isso não é só teoria de livros antigos.
É uma filosofia nascida no chão duro da realidade, forjada no sofrimento e lapidada pela resiliência. Hoje, quando você ouvir o som das suas próprias correntes, sejam elas emocionais, financeiras, sociais ou psicológicas, lembre-se deste homem que, mesmo em meio à humilhação e à violência, escolheu ser livre por dentro. Respire fundo, olhe para dentro e se pergunte: o que realmente depende de mim agora? Essa simples pergunta pode ser o primeiro passo para a sua própria libertação. Se você gostou dessa história e quer que a gente traga mais relatos reais de resiliência, superação e filosofia aplicada à vida, deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo: liberdade interior. Assim, a gente sabe que esse conteúdo está te ajudando. E lembre-se sempre: o mundo pode tentar te derrubar, mas só você decide se vai permanecer no chão.